Obrigado por você estar aqui com a gente no meu canal no YouTube ou assistindo esse vídeo no site Finance News. O meu nome é Leonel. Nós vamos estudar hoje os seguintes papéis. Vamos olhar o gráfico do Ibovespa, o gráfico diário, semanal e também o gráfico de 60 minutos. Vou ver com vocês o gráfico de Petrobras e também uma outra petroleira pequenininha, mas vale a pena dar uma olhada no gráfico, que é a Enalta, Enat3. Vamos ver o gráfico de Vale, dois papéis bastante pedidos aí durante a semana, Via Varejo e Pão de Açúcar, PECAR3. Vamos dar uma olhada nos frigoríficos, BRF, JBS, BIF e Marfrig. Depois vamos ver Lojas Americanas e Magazine Luiza, Sula 11, o gráfico, Klabin 11, Suzano e por fim vamos encerrar com o GPA3 Ultrapar. Vamos começar pelo índice Bovespa. Lembro que tudo que eu falar aqui, pessoal, não é recomendação, eu não posso recomendar, não sou analista, estou compartilhando o que eu penso, a minha visão das coisas, um pouquinho da minha experiência com vocês, tá? Muita gente me perguntando aí já há algum tempo, e eu nunca lembro de falar isso aqui para vocês, qual é a série de TV ou a série de streaming que eu gosto de assistir sobre mercado de capitais. Não tenho dúvidas nenhuma em dizer que é a série Billions. Aqui está. É uma série que trata de uma forma inteligente o mercado de ações nos Estados Unidos. É uma série que obviamente tem ficção, tem exageros, mas ela procura ser muito fiel ao que é o mercado de ações, principalmente nos Estados Unidos, a grande indústria de Wall Street. Tá? Então, quem quiser ver aí, vale a pena. Tem algumas coisas ali que fala na série que são estudos um pouquinho avançados, de operações na bolsa, como short squeeze, enfim, outras operações. Mas é uma série que eu gosto, admiro, tá? É bem feita, não é um insulto à nossa inteligência, principalmente a gente que conhece um pouquinho de mercado, certo, pessoal? Então fica a dica. Índice Bovespa, gráfico diário. O que nós podemos dizer? Lateralizado aqui nos últimos dias, praticamente não sai aqui dessa banda de preço aqui entre 77.400 e 81 mil pontos, tá? Tá andando de lado o índice. Quando fica andando de lado, a gente não tem uma tendência definida, fica difícil comprar ou vender. Não gosto dessa ida aqui do índice Bovespa para baixo da média móvel de 21 períodos, que é essa linha azul mais forte, tá? Não gosto disso. Onde que o índice encontra suporte, pessoal? Na minha opinião, ele está aqui numa região de suporte de curtíssimo prazo, 77.500, tá? Isso aqui é suporte. O outro suporte, aqui, bem relevante, 72 mil pontos. O outro suporte lá naquele fundo de 67 mil pontos. Qual fundo? Esse fundo aqui, tá? Esses todos são suportes. A resistência que nós temos hoje é uma resistência muito importante ali em 81 mil pontos, tá? O índice tem que romper essa faixa aqui, tem que romper isso aqui, certo? E depois nós temos a próxima resistência em 83 mil pontos, tá? Isso é no gráfico diário, certo, pessoal? Quero mostrar para vocês o gráfico semanal. No gráfico semanal nós continuamos observando com muita cautela, e quem nos acompanha aqui já há algum tempo sabe o que eu estou falando nesse tempo gráfico, já há alguns pregões, que nós estamos diante de uma situação muito importante do ponto de vista gráfico, que vai definir o rumo do Ibovespa para os próximos meses e anos, quem sabe. Por quê? Nós não sabemos se o índice vai fazer isso aqui para baixo, ou se o índice vai fazer isso aqui e depois fazer isso aqui para cima. Já explico. Tecnicamente, eu estou querendo dizer o quê? Baseado nos estudos de análise gráfica, eu estou querendo dizer, se nós fizemos até agora, de março para cá, uma perna de alta, uma onda 1, vamos fazer uma onda 2 para baixo, um teste de fundo, vamos armar um pivô e fazer uma enorme onda 3 para cima, que levaria os preços lá para a região de 95 mil pontos. Ou, se nós estamos, e essa é a segunda hipótese, fazendo, neste momento, um teste de topo e vamos fazer uma onda 3 para baixo, que vai ser do mesmo tamanho dessa onda 1.
E se for essa onda 3 para baixo, do mesmo tamanho da onda 1, levaria os preços para onde? Levaria os preços lá para a região de... Olha aqui, ó. Lá para casa dos 38 mil pontos, 35 mil pontos, por ali. Ou seja, nós estaríamos de novo chegando perto de um fundo que nós fizemos lá no ano de 2014, 2015, se não me falha a memória. Certo? São hipóteses que nós temos que ficar atentos e vamos juntos, tá, tentar descobrir qual é a resposta aí nas próximas semanas. Por isso é importante ter atenção, ter cautela, seja compras para trade curto prazo, seja compra para o longo prazo, tá? Ainda acho que não é o momento de nós entrarmos demasiadamente em compras para o longo prazo. Alta exposição que eu falo, tá, pessoal? Tem que tomar uma certa cautela com o mercado de ações, ok? Bom, dito isto, basta agora olhar o gráfico de hora em hora, né? Vamos olhar o gráfico de hora em hora do índice Bovespa. O gráfico de 60 minutos. Vamos ver qual é a informação que esse gráfico nos traz. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui a visualização. Aqui. Claramente a gente vê no gráfico de 60 minutos que o índice está com dificuldade, teve dificuldade de armar um pivô, não formou, vem fazendo fundos cada vez mais fundos, está tentando armar um pivôzinho aqui, tem dificuldade, né? Primeira resistência é 79.570, depois a outra resistência lá em 80.626, depois 81.230, tá? São as resistências aqui no gráfico de 60 minutos. Suporte 75.648 pontos. Suporte imediato no gráfico de 60 minutos. Certo, pessoal? Sobre o índice Bovespa, para isso que eu tinha a dizer. Vamos olhar o gráfico de Petrobras. Vamos olhar o gráfico diário de Petrobras, tá? Petrobras, continuo de novo falando, né? Tem que romper essa faixa aqui de 18,70, 18,87 agora, né? Tem que romper esse topinho aqui, ó. Essa faixa de 18,90 por ali, né? 18,87. Agora, o rompimento que eu falo, pessoal, não é durante o pregão. O rompimento que eu falo, cuidado com os falsos rompimentos que ocorrem na primeira hora de pregão, ali entre 10 e 11 horas. O rompimento que eu falo é um candle que rompe esse topo anterior, tá? Mas é o fechamento dele que tem que mostrar o rompimento, não é durante o pregão. Então, tem que deixar um candle de fechamento acima dessa faixa aqui, ó, que é precisamente esse topinho aqui, que é precisamente o que? 18,93. Esse é o valor, tá? Tem que deixar um candle de rompimento. O fechamento tem que mostrar o rompimento. E o volume tem que estar alto, certo? Aliás, uma palavrinha sobre o balanço da Petrobras, né, gente? Aquele volume monstruoso, o prejuízo monstruoso, né? Cuidado, não se enganem apenas pela linha olhando no balanço. Aqui eu estou fazendo um pouquinho de análise de fundamentos, tá? Não se enganem em olhar somente o lucro líquido ou prejuízo líquido, tá? Tem elementos ali que são não recorrentes. Olhem o EBITDA, olhem a margem EBITDA, olhem o lucro das operações, olhem a capacidade administrativa da empresa de estar reduzindo o dinheiro gasto que não seja na atividade fim da empresa. Aliás, o EBITDA da Petrobras veio bom. Preste atenção nisso, tá? Então, na minha opinião, o balanço veio ruim, é claro, com um prejuízo desses enorme, muito em conta por causa dos impairments, né, das baixas de ativos, mas, tirando isso, o EBITDA, o lucro das operações, que é uma linha importante, né, que é uma métrica importante, né, veio muito bom, certo, pessoal? Então, o gráfico, voltando de novo para o gráfico, nesse momento não vejo nada a fazer, né? Eu tenho que romper essa faixa aqui. Tem suporte onde? Tem suporte 16,77 ou aqui na média móvel de 21 períodos, região de R$17 também é suporte, tá? Se a Petrobras romper aquele topo ali que eu falei para vocês,
na minha opinião, tem caminho livre para ir até a próxima resistência, 23, que é a parte superior de um gap. Tá? Tem uma outra petroleira, que é a PetroRio, né? Fica aqui no Rio de Janeiro, e a sede dela é uma empresa, obviamente que não se compara com o tamanho da Petrobras, né? Essa petroleira aqui, do ponto de vista gráfico, está consolidada, tá? Não vejo muito a fazer, né? Vejam que eu tenho uma resistência aqui em 23,83, depois outra resistência aqui em 25, tá? Se romper esses pontos, pode buscar 28,91. Ok, pessoal? Teve algumas pessoas que me pediram para olhar o gráfico aqui de Prio 3, que é a PetroRio, uma outra petroleira menor, mas vale a pena também acompanhar o gráfico dessas outras, tá? A PetroRio, o que me chamou a atenção no balanço que ela divulgou essa semana, ela não teve um prejuízo bilionário como teve a Petrobras. Por quê? Por causa das operações de hedge. Fez o hedge certinho, se protegeu e não teve um balanço tão horrível quanto foi em termos de lucro líquido, prejuízo líquido, né, com relação à Petrobras. Tá? O balanço dela, sugiro que vocês deem uma olhadinha. Interessante a estratégia de hedge deles. Mas o que eu quero ressaltar a vocês aqui é um gráfico de uma outra petroleira, a Enat 3, a Enalta, antiga QGEP. Para quem está no mercado há mais tempo, era antiga QGEP. O gráfico me chama a atenção porque o volume aumenta forte, o papel sobe e, na minha opinião, se esse papel romper aqui, ó, 10,11 e deixar um candle de fechamento mostrando o rompimento deste topo aqui, ele pode, o gráfico pode buscar 10,93, que é a parte superior daquele topo lá, daquele gap lá, tá, pessoal? Acho que vale ficar de olho no gráfico de Enalta. Esse aqui eu não conheço muitos fundamentos, né, mas me chamou a atenção o gráfico, certo? Vamos olhar agora a Vale 3. Consolidada, tá? O que é importante, essa consolidação no topo. Vejam que a média móvel de 9 períodos já se aproxima do preço. Isso é importante porque caso a gente queira comprar agora, já faz um manejo de risco melhor. O que significa isso? Onde que eu vou colocar meu stop, né? Para quem gosta de colocar stop na média, já fica com risco menor, tá? Afinal de contas, daqui até aqui tem um risco menor do que comprar quando o preço estava aqui e a média estava aqui. Tinha tudo isso aqui de risco, né? Então, gente, a Vale, na minha opinião, só vale a pena comprar se romper aqui 49,32, tá? Porque pode buscar primeiramente 49,88, que é a resistência seguinte, a próxima resistência, na minha opinião, 51, ok? Eu gostaria de ver esse papel mais tempo andando de lado aqui em cima, e que a média móvel se aproximar, a média móvel de 21 se aproximasse do preço, tá? Aí fica melhor ainda para quem gosta de comprar e colocar stop na média, certo, pessoal? A Vale tem suportes, né? Um suporte aqui, ó, em 47,49, depois tem outro suporte aqui, ó, 46, depois o outro em 45,30. Muito bem, VVAR3, Via Varejo, muita gente aí querendo saber da situação gráfica de Via Varejo. Afinal de contas, foi um papel que muita gente tradou e ganhou no curto prazo com ela. Via Varejo está fazendo aquilo que nós queríamos que ela fizesse já há um bom tempo: correção. A correção caindo e agora uma correção no tempo, o papel andando de lado aqui, ó. Tá dentro desse retângulo, certo? Isso é importante, tá? Vai permitir quem não entrou no papel, quem não participou dessa festa aqui, que agora possa participar. Esperamos que o papel, após essa correção, encontre um suporte aqui na média, né? 8,16, 8,30 são regiões de suporte. Então, ao tocar na média móvel de 21, vamos ver se o papel reage, sobe, arma pivô e rompe esses topos aqui, ó, 9,51, 9,64. Rompendo esses dois topos, pode buscar de novo 10,39, que é esse topo aqui, que agora
exerce uma resistência ao preço, tá? E se romper 10,31, né? Esse papel tem tudo para fazer o quê? Bom, eu acho que ele tem uma chance muito boa de buscar de novo aquela região de 11,63, que é onde tem a próxima resistência, né? Aqui, ó. Certo, pessoal? Mas neste momento o papel fazendo uma correção saudável, isso é bom, ok? Vejam se o papel vai armar um pivô de alta aqui com o volume subindo, tá? Esse é um dos indicadores que nos mostra que aqueles que querem comprar via varejo poderão entrar, certo? Deixa eu só olhar aqui o gráfico de 60 minutos de via varejo, gráfico de hora em hora. Vamos limpar um pouquinho esse gráfico. No gráfico de hora em hora, a gente praticamente aqui o papel andando dentro dessa linha aqui de preço, dessa banda aqui de preço, não. Observem que ele quase não sai disso aqui, ó, tá? Não temos aqui uma tendência ainda, uma alta que nos mostra que pode haver um pivô lá no gráfico diário, tá, pessoal? Não temos ainda à vista. Cuidem nas próximas horas de pregão se isso vai ocorrer, se o volume vai aumentar, tá? O trader que é agressivo, ele já entraria no gráfico de 60 por aqui. O que é menos agressivo, ele vai esperar o rompimento aqui dessa faixa, para poder comprar com alvo lá em cima, né? Em 10,32, certo? Acho que vale ficar de olho no gráfico de via varejo. E agora vamos olhar o gráfico de PECAR3, foi um pedido, tá? PECAR3, que é a Companhia Brasileira de Distribuição, que tem, entre outras marcas, é dona da rede Pão de Açúcar de mercados, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Gente, o gráfico de PECAR3 é um gráfico um pouco limitado, porque o CBD, essa companhia, ela tinha as ações PECAR 4 e depois ela ingressou no novo mercado, onde só é permitido ter ações ordinárias. Então aí começaram as negociações com PECAR 3, o papel começa a ter um volume maior a partir desse ano para cá, né? O volume aumenta e nós temos aqui um histórico pequeno em termos gráficos, o que dificulta um pouquinho a nossa análise, né? O que nós podemos dizer aqui do ponto de vista gráfico, né? Que o papel tem como suporte aqui essa faixa de 54,20 e depois tem um suportão ali em 52,66. Se perder 52,66, vai fazer fundos bem mais lá embaixo, tá? Tem que tomar cuidado se aqui ele vai parar de cair, 52,66, tá? Ou se vai ser aqui, ó, 54,11. Aqui são pontos, por favor, não entenda isso como recomendação, tá? Isso aqui estou compartilhando uma opinião e sugiro que você ouça também a opinião de outras pessoas, outros analistas, tá? Então, o que seria interessante fazer aqui? Uma compra para quem olha o longo prazo, e o pedido foi isso, né? Que eu olhasse esse papel para o longo prazo. No longo prazo, gente, a gente evita olhar somente o gráfico, a gente olha o que? A gente olha o balanço da empresa, pelo menos de 4 anos, né? 4 anos para cá, olha os balanços trimestrais, veja se o lucro é persistentemente alto, veja a margem de lucro, olha o lucro das operações se vem crescendo, olha todos esses detalhes lá no balanço e a partir disso toma a decisão. Não é porque caiu aqui no gráfico que a gente vai comprar, certo? Sugiro uma compra aos lotes, uma compra aos poucos, ao longo de vários meses, não é semanas. Lembre-se, estamos diante de uma pandemia, nós temos números que são extremos, tá? Números que nós não sabemos se vão ser persistentes ou se vão ser um ponto fora da curva. Então, fica difícil neste momento fazer uma análise muito ponderada. A análise de fundamentos, ela consiste, uma das metodologias, trazer a valor presente fluxos de caixa futuros. Fazer isso agora é desafiador, porque nós temos números aí que são muito voláteis, tá, no balanço. Então eu sugiro uma compra aos poucos, com
feito com não muita exposição, mas uma compra aos poucos. Não dá muito para olhar o gráfico, tá? O que eu posso dizer do gráfico? Que simplesmente hoje o papel está numa clara tendência aqui de curto prazo de baixa, as médias apontam para baixo, isso não é positivo, tá? Comprar só porque caiu neste momento que nós estamos vivendo do mercado é um pouco perigoso, é um pouco arriscado demais, tá? Agora, se quer muito comprar porque gosta do papel, porque quer se tornar sócia da empresa, dá uma olhadinha lá nos fundamentos, certo? E caso queira entrar, comprando aos poucos ao longo do tempo, manejando o risco, tá? Então, gente, é isso. Se caso não for muito claro, por favor, pode me escrever aí pelo YouTube. Eu vou deixar meu e-mail aqui também, caso queira compartilhar aí a sua opinião sobre PECAR 3, pode entrar em contato. Gente, vamos seguindo aqui o nosso estudo. Vamos olhar agora o gráfico de os frigoríficos. Vamos começar por BRF, BRFS3, esse é o gráfico diário. Gente, BRF soltou o balanço, o mercado gostou, papel sobe forte, está quase fechando, está quase numa região de resistência, 24,02, que é a parte superior desse gap aqui. É hora de comprar agora? Bom, para quem não entrou, ainda não. Tem que esperar um recuo do papel, seja no gráfico diário ou lá no gráfico de 60, tá? O papel tem suportes, na minha opinião, essa faixa aqui, ó, 21,83, depois lá 21,36 por ali, tá? São suportes. Espera um pouquinho a média, pelo menos a média móvel de 9 períodos se aproximar do preço, tá? Agora, quem já está comprado, na minha opinião, é isso, né, gente? O papel já tem resistência bem forte logo ali em cima, tá? É um gráfico bom, eu acho que das empresas aí do setor, é um dos melhores gráficos que tem, certo? Estava demorando para avançar e a compra desse papel, o timing da operação foi aqui, ó. Por quê? Foi no rompimento desse topo, tá? Do topo anterior. Então aqui era o timing certo de entrar na operação, tá? Então espera um pouquinho, você que está de fora aí, não custa esperar o preço se aproximar das médias para você comprar com mais segurança, né? BIF3 para operação de curto prazo, tá, gente? BIF3, gente, o que a gente pode ver aqui como padrão nesse papel, né? Olha, média, né? Toda vez que bateu na média, sobe. Bateu na média, sobe. Chegou perto da média, sobe. E assim vai indo, né? Olha aqui, ó, ela cai aí por 2 pregões, volta a subir. Agora o papel está fazendo aqui uma saudável realização lá no topo. Está tocando na média de novo, né, gente? Então aqui, se deixar um candle de máximas e mínimas maiores, lá no gráfico de 60, vamos dar uma olhada no gráfico de 60, pode ser um ponto de entrada, né? Olha aqui, ó. Vamos dar uma limpada aqui nesse gráfico. Fez a realização, já começou a subir de novo, então aqui, ó, no rompimento aqui de 14,53 pode ser um ponto de entrada. Eu particularmente não gosto de entrar aqui, né? Eu gosto de olhar o gráfico diário, e esse papel aqui, o que não me deixa muito confortável para comprar é o gráfico semanal, né? O gráfico lá usado para um período de tempo mais longo, né? Olha, ele não me deixa confortável porque as médias estão aqui, ó, e o preço está aqui em cima, né? Tem tudo isso aqui de risco, tá? Mas voltando lá ao gráfico de 60, só para não deixar vocês sem uma explicação técnica aqui, tem que fazer um candle de máximas e mínimas maiores aqui no gráfico de 60 com um volume alto, tá? Se isso ocorrer, pode ser que o papel busque ali 14,72, depois 14,88, esses topos anteriores aqui. Então o trader agressivo, ele já olha para uma compra lá no gráfico diário, ele olha antes o gráfico de 60, certo? Deixa eu voltar de novo ao gráfico diário de BIF3. Esse papel, na minha opinião, ele teria que se aproximar, ele teria que voltar a cair numa região aqui, ó, R$13, 13,6, e dá tempo da média móvel de 21 se aproximar do preço, tá? Observem que o papel, vamos voltar de novo ao gráfico diário, observem que o papel,
ele chega, faz uma realização depois de um novo topo, com o volume aumentando consideravelmente, o volume vendedor. Ele chega numa região de resistência bem importante, porque nós temos um topo anterior aqui, ó, deixado lá no começo de janeiro deste ano, tá? Em janeiro deste ano, né, tinha esse topo aqui, ó. Esse topo exerce uma resistência significativa ao preço. Pode ser que o papel faça um recuo maior e nos permita uma entrada, caso a gente avalie que vale, certo? MRFG3, Marfrig, mesma coisa, né, gente? Marfrig é um papel que chega numa resistência bem importante, ele chega a romper a resistência anterior, lá de antes da pandemia atacar severamente a bolsa, né, atingir. Então tem tudo para fazer uma realização mais forte, vamos ver. Mas ele segue um padrão de bife. Tocou na média móvel de 9 períodos, o papel dispara. Tocou na média móvel de 9 períodos, dispara. Isso significa que ao tocar de novo MM de 9 períodos vai disparar? Não necessariamente, mas é um padrão. Para quem gosta de operar alguns padrões, é uma maneira de operar. A outra seria um canal, né? Um canal de alta, né? Vamos desenhar um canal de alta aqui. Você liga os topos, os fundos, cria uma linha de tendência de alta, né? Depois se liga os topos. Tá? Traça uma espécie de uma linha imaginária aqui, né? Opa, aqui. Tá? Então o papel, quando ele toca a linha inferior, aqui você compra e aqui você vende. Tá? Ele tem se mantido persistentemente na borda superior, né? Tamanha força de compradora desse papel, né? Vamos esperar que caia. Que bom que ele caia de novo até aqui a região de 12,27, né? Aqui pode ser um ponto de compra, caso ele volte a subir com aumento de volume. Não estou dizendo que isso aqui vai acontecer, né? Estou dizendo que é uma hipótese, tá? Mas é um ponto o papel está em um ponto de resistência. Esperamos que, para quem não está comprado, que ele recue, né? E quem está comprado, quem já ganhou tudo isso aqui e está fazendo operação de curto prazo, vai botar o dinheiro no bolso, né? Tá? O papel tem suporte 13,67. O papel tem suporte depois aqui, ó, na região de 13,11, 13,3, essa faixa aqui. E depois um suportão, né, lá na 12,13, 12 reais aqui na média móvel, certo? Fantástica alta desse papel, né, gente? É muito boa mesmo. Bem, e por último vamos olhar agora dos frigoríficos, JBS. JBS fez uma correção um pouco mais forte, tá? Quedas bastante acentuadas aí nos últimos pregões e chegou até a média móvel de 21 períodos, onde ele tem suporte, tá? 22,63. Esse papel aqui para mim fica bom somente se deixar um candle de máximas e mínimas maiores, o volume aqui embaixo aumentando, e então aqui poderia ser um ponto de entrada caso o volume aumente, tá? Se deixar um candle de máximas e mínimas maiores, e se romper esse topo aqui, lembro que é um candle de o candle de fechamento tem que romper esse ponto, esse topo anterior, ou seja, aqui na faixa de 25,50. E aí sim, né, gente? Então ele tem que armar um pivô, romper o topo, porque aí ele pode buscar a próxima resistência 26,22. E depois, se continuar subindo, a próxima 28. Tá? JBS fazendo uma correção mais forte que seus pares do setor. Gente, olhamos BRF, JBS, BIF e Marfrig. Agora vamos olhar duas varejistas, lojas americanas. Olha M4. E depois, na sequência, Magazine Luiza. Olha aqui, ó. Esse é um outro papel também beneficiado aí, as lojas americanas que não estão em shoppings, que estão na rua, elas todas estão abertas, o papel se beneficia, média móvel de 9 períodos é o que está dando
que está servindo de suporte para esse papel claramente, né? Toda vez que vem até a média móvel, o papel sobe forte. Então aqui é um ponto de entrada, pode ser um ponto de entrada, só cuidem, ele tem que deixar um candle de máximas e mínimas maiores, o volume tem que estar aumentando, tá? E o trader que gosta de ver para crer, ele vai esperar o rompimento desse topo aqui, ó. Ele vai esperar o rompimento dessa faixa de 28,47, tá? Eu ressalto que lojas americanas está chegando numa região de resistência significativa. Essa região de 29,35, 29 para cima, tá, pessoal? Aqui, ó, tudo isso aqui para cima é uma resistência significativa. Para isso basta a gente botar o gráfico semanal aqui, ó. Olha só. Esse papel, ele é negociado na bolsa desde o final dos anos 90, se não me falha a memória, né? Tá aqui, ó. Começou lá em 98, né? Então, gente, esse papel, ele fez a sua máxima histórica no começo desse ano e ele está de novo chegando perto da máxima histórica. Isso aqui, tecnicamente, é uma região de resistência muito forte, essa faixa aqui de R$29, 29,30, 29,40. Então, de repente, vamos ver se... Esse aqui é o gráfico semanal, tá? Vamos ver se lojas americanas sente essa resistência aqui em cima. Tá? Tem que tomar cuidado com isso, para quem está comprado, né? Se ele vai sentir essa resistência e vai recuar. Tá? Seria até interessante, saudável, depois de uma subida forte dessa, fazer um recuo, né? De repente até R$24 por aqui e aqui voltar a subir. Tá? Lembra que isso aqui é o gráfico semanal. Tudo isso aqui pode demorar semanas, meses para ocorrer. Tá? Agora lá no gráfico diário, o papel também precisa de uma correção. O ideal seria que ele ficasse mais tempo andando de lado aqui, né? Para dar tempo da média móvel de 21 se aproximar do preço. Isso nos permite entrar com melhor manejo de risco no papel. Tá? Agora, se esse papel romper a faixa de R$30, romper ali 29,35, aí e o volume alto, né, como tem sido aqui, olha como o volume está alto ó, no gráfico semanal, aí esse papel vai ficar muito, mas muito interessante, tá? Porque ele vai estar rompendo o topo histórico, ok? Essa é a minha avaliação para a Lame 4, agora Magazine Luiza, MGLU3. Magazine Luiza precisa, aqui é o gráfico semanal, tá, pessoal? Mesma coisa, né? O papel precisa do quê? Uma correção, seja andando de lado ou seja caindo. Tá? Que legal que se o papel caísse até R$48 e voltasse a subir com aumento de volume. Aí seria uma oportunidade fantástica, né? Mas, um pouco do jeito que está subindo aqui, né? Vamos ver. Gente, o papel também se aproxima de um topo muito importante, tá? Ali na região de R$60, né? R$60. Se o papel romper R$60, fantástico, né? Agora, na minha opinião, R$60 é uma resistência importante e resistência é o local onde o vendedor ganha força. Então aqui o papel pode sentir a resistência e cair. Tá? Isso no gráfico semanal. Olhando o gráfico diário, olha aqui, ó, mesma coisa, o papel está andando de lado. Isso é bem importante, tá? Tomara que ele fique mais tempo andando de lado, que dê tempo da média móvel de 21 períodos encontrar esse papel. Aí como é que funciona, gente? Bom, uma vez o papel, depois de ele andar, fazer a sua correção, seja no tempo, seja caindo, se ele armar um pivô para cima e romper essa faixa de 57,98, esse topo anterior, né? Pode ser um ponto de entrada, mas ressalto, estamos nos aproximando dos R$60, que é uma resistência bem importante, tá? Ou seja, teria pouca margem aqui para cima de ganho, né? Falando tecnicamente, ok? Essa é minha avaliação para Magazine Luiza. Agora vamos ver Sula 11. Sula 11 divulgou o balanço veio ruim, papel derreteu, passou para baixo das médias, né? Do ponto de vista do gráfico aqui diário, não tem muito o que fazer, o papel até pode repicar, né? Se repicar pode vir até onde? 39,94,
41,59 por ali, né? Aqui pode ser um repique. O papel tem uma suporte aqui em 33,34, depois 31,97, tá? Agora, o que eu acho legal nesse papel é olhando o gráfico semanal. No gráfico semanal, o papel faz o que aqui? Está fazendo um teste de fundo, né, gente? Ou o que pode ser um teste de fundo, né? Pode ser uma onda 3 para baixo violenta, do tamanho dessa onda 1, ou pode ser um teste de fundo. Fiquem de olho aí nas próximas semanas nesse papel. Porque olha só, pode ser aqui uma onda 1, tá? Toda aquela alta recente a partir de março. Aqui pode ser uma onda 2, teste de fundo. Nós podemos estar fazendo um teste de fundo. Cuidem se ele vai armar pivô. Ou seja, se no gráfico semanal ele vai deixar um candle de máximas e mínimas maiores com o volume aumentando. O agressivo, o trader agressivo entra aqui. O trader menos agressivo vai esperar o rompimento de 48,80. Porque aí ele pode projetar numa onda 3 para cima o tamanho dessa onda 1 aqui. Tá? O que levaria os preços de novo lá para R$ 55, para aquela faixa lá em cima. Então cuidem, tá? Não estou dizendo que isso aqui vai acontecer, estou dizendo que é uma hipótese. Vamos ficar de olho no gráfico semanal de Sula 11. É um gráfico interessante. Certo? Vamos olhar agora KLBN11 e Suzano. KLBN11, dois papéis do setor de celulose, né? Esse é o gráfico diário de Klabin. Klabin fazendo o quê? Uma correção até a média móvel de 9 períodos. Tá, pessoal? Vejam que nas outras vezes que o papel tocou na média móvel, o papel disparou, né? Tá? Vamos ficar de olho nisso. Não estou dizendo que vai acontecer isso de novo, estou dizendo que é um padrão. Vamos ver se vai se repetir aqui. Tem que ver se vai deixar um candle de máximas e mínimas maiores. Tem que ver se vai romper ali a 22,32, tá? Se vai romper esse topo anterior e se vai atingir a resistência de novo, 23,41. Resistência dada por esse topo anterior, certo? Papel interessante, né? Mas é um papel que no gráfico, lá no gráfico semanal, ele não me deixa muito confortável para uma compra. Por quê? Olhem aqui, ó. Raciocinem aqui comigo. Isso aqui pode ter sido uma onda 1, teste de fundo, onda 3. O que viria agora segundo Elliott? Onda 4. Para depois fazer uma onda 5. Então, o que nós esperaríamos aqui nesse gráfico semanal? Uma realização, uma queda. Tá? Lembro que o papel chega numa região de topo, que é o mesmo nível do topo pré-pandemia. Tá? E aí, gente? Será que ele vai fazer aqui para baixo, para quem gosta de ver figuras no gráfico, né? Uma perna de baixo aqui, ó. E aí nós teríamos um M, né? Tem gente que, para quem gosta da simetria, muita gente diz que o que ocorreu aqui pode se repetir aqui, para esse lado, tá? Vamos ver, vamos ficar de olho, mas eu gostaria de compartilhar com vocês esse estudo, por isso coloquei aqui nesse gráfico, esse papel, tá? SUSB 3. Suzano, gente, no gráfico semanal, isso aqui é o gráfico semanal, deixou aqui uma Shooting Star, estrela cadente, que é um indicativo de que pode ocorrer uma correção, tá? Normal uma correção, né, gente? Tivemos aqui o que pode ser uma onda 1, teste de fundo, onda 3 e agora viria uma onda 4. Ele está numa região de suporte, essa faixa aqui de 44, 45 reais é suporte. Então eu esperaria desse papel aí uma certa cautela no gráfico semanal. No gráfico diário a gente vê a correção até aqui, ó. Depois de um novo topo, o papel recua com uma certa força. Vejam que ele tem suporte aqui em 42,97. Se perder esse suporte, o próximo 41,35, tá? Então, gente, tem que ver se esse papel, vamos esperar ele realizar mais um pouco,
Tá? Vamos ver se ele chega aqui nesses níveis e volta a subir. Se voltar a subir com aumento de volume, pode ser um ponto de entrada, mas cuidado, porque lá no semanal ele está indicando uma queda, certo? Sempre olhem o gráfico semanal também, tá, gente? Tá certo, pessoal? E vamos terminar o nosso estudo com o gráfico de ultrapar, o GPA3. Por que eu coloquei esse gráfico aqui, né, gente? É um gráfico que, se romper 15,54, deixar um candle de rompimento, né, ele rompe aqui um topo bem importante. E aí pode buscar o quê? Pode buscar aquela faixa ali primeira, 16,30, depois 16,61, depois 17,42. Tá? Me chama a atenção esse gráfico, porque o papel consegue armar aqui o que parece um pivô, e ele está pertinho de uma resistência bem significativa. Resistência é o local onde o vendedor ganha força, então tecnicamente ele bate aqui e tende a cair. Mas cuidem se ele bater lá, cair e voltar a subir de novo. E se romper. Mas lembro também que esse rompimento não pode ser na primeira hora de pregão, não pode ser no intraday, no intradiário, tem que ser no fechamento do gráfico diário. Tá? O fechamento tem que ser com um candle que rompa essa faixa de preço aqui. Certo, pessoal? É um gráfico que eu acho que vale a pena colocar no radar ultrapar. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Até o próximo estudo, na próxima semana. Obrigado.